bem-vindos. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Amém. É com muito temor e tremor que eu venho nessa noite, como todas as vezes, falar algo para os nossos corações. E ontem, no nosso GC, foi o tema livre, né? Quem participa de GC sabe, o tema livre é o momento da comunhão, é o momento onde a gente prepara um lanche, tem um tempo para se conhecer melhor, mas não pode ficar fora a palavra, a adoração, né? Junto com a comunhão. Então, nós fizemos ontem lá, e a minha esposa, ela falou algo, compartilhou uma palavra rápida com o pessoal, que aquilo não foi uma palavra assim, ela não completou, não foi uma pregação, um versículo que ela compartilhou com a gente, e hoje de manhã eu falei, vou esmiuçar a respeito disso, eu vou tentar, junto disso, falei para ela que o Senhor deu essa direção, eu quero trabalhar sobre o tema, que é a palavra que não falha, porque nós vivemos em um mundo, gente, onde a confiança está em crise, amém? Para confiar em alguém, está difícil. E essa confiança, ela fica mexendo com a nossa estrutura, porque palavras são ditas com facilidade, mas nem sempre são sustentadas pela atitude. Às vezes as pessoas falam, mas não cumprem. Às vezes prometem, não cumprem. Quantas vezes já confiamos em promessas humanas que não foram cumpridas? Quantas vezes as nossas expectativas foram frustradas por palavras vazias, acordos quebrados ou compromissos esquecidos? E a gente fica desconfiado de tudo. Quero falar algo para você, que a palavra do homem é muitas vezes limitada por causa da sua natureza. A sua natureza que é falha, inconstante, influenciada por emoções, por circunstâncias ou até interesses. Essa é a nossa natureza humana, que faz com que a gente falhe. Por melhor que seja a minha intenção, a sua intenção, o ser humano não tem controle de todas as coisas. Por isso, mesmo que você queira cumprir com sua palavra, nem sempre consegue. Porque quem está no controle de tudo é Deus. E eu preciso entender isso, eu preciso me firmar em algo, por isso que eu coloquei esse tema, a palavra que não falha. Porque com Deus é diferente. Amém, gente? A palavra de Deus, ela é firme, ela é imutável, ela é verdadeira, e quando Ele fala, acontece. Quando Ele promete, Ele cumpre. Deus não mente, Deus não muda de ideia, e não é limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias. Deus é Deus, Todo-Poderoso. Podemos confiar plenamente na sua palavra, porque ela é fiel, porque é a expressão do seu caráter. A palavra de Deus é a expressão do caráter dele, porque é fiel, ele é justo e ele é eterno. Por isso, enquanto as palavras dos homens podem falhar, a palavra de Deus ela permanece para sempre. Em meio à instabilidade do mundo, nós encontramos segurança em cada promessa do Senhor. Diante do caos, é ali o recurso. E a palavra de Deus, ela começa a nos dar entendimento disso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Tem algo na palavra de Deus, na extensão dela toda, que está escrito lá em Números 23, 19, que diz isso. Pela fidelidade dele, esse versículo é poderoso. Deus não é como nós. Por isso que quando nós confiamos em homem, nas coisas humanas, a gente acaba se decepcionando. Ele não diz algo e volta atrás. Deus não faz isso. Ele não nos ilude com as promessas e não cumpre. Quando Ele fala, nós podemos confiar. Por suas palavras, elas são direção para a nossa vida. O seu caráter é imutável. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as palavras dos homens muitas vezes são levadas pelo vento. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Por isso que nessa noite,
Eu espero, pelo poder do nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que essa palavra ela venha cumprir exatamente o destino para o qual ela foi enviada. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e tem propósito. E através disso que eu quero falar com vocês, porque muitas vezes nós paralisamos, muitas vezes nós desistimos, muitas vezes nós nos isolamos, porque não compreendemos essa verdade. Tem muita voz nesse mundo que vem buzinando no nosso ouvido todos os dias, muitas vozes que vêm nos levando por um destino que não é o que Deus preparou para mim e para você. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e algo que pegou no meu coração, que nós compartilhamos, minha esposa compartilhou o nosso GC, está lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para que a enviei. Aquilo que sai da boca de Deus, aquilo que sai como destino para nossas vidas. Esse versículo, eu quero que vocês compreendam algo surreal. Esse versículo, gente, ele nos lembra que toda vez que Deus declara alguma coisa, há um mover no reino espiritual, com destino para a terra. Então eu preciso caminhar por aquilo que eu sei, o que a palavra diz a meu respeito. Eu preciso caminhar com um destino do que ela diz, porque Ele é fiel. Então você imagina, tudo que é declarado na palavra sobre o meu respeito, sobre o seu respeito, se moveu no reino espiritual para ter uma ação aqui na terra. E por que desistimos? Por que nos desesperamos? Porque a palavra de Deus, ela nunca foi inútil, ela nunca foi sem efeito. Podemos confiar nela toda a nossa alma. A palavra de Deus, que sai da boca de Deus, está aqui escrita. Você já parou para pensar o que você é para Deus? No básico a gente vai naquela, né? Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Alguém arrisca falar alguma coisa? O que você acha que você é para Deus? Filha? Filho? O que mais? Me ajudem, eu quero colaboração de vocês hoje. Porque quando nós declaramos, nós identificamos e declaramos o que nós somos, segundo a palavra. É muito importante eu e você perceber que muitas coisas paralisam, porque nós não entendemos, ou talvez não ainda percebemos o que nós somos para Cristo Jesus. Passamos aqui 3 dias, na verdade 2, né? No sábado teve aquela chuva, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, todo mundo está bem. Mas o propósito desse final de semana, na Páscoa, é te levar para o entendimento do que você é em Cristo Jesus, pelo que Ele fez. Porque nós às vezes avaliamos a nossa vida, do que nós somos para Jesus, por o que Ele faz ou vai fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, o que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Ele não tem obrigação mais de fazer mais nada por mim e por você. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Vocês sabem de toda a trajetória, da entrega dEle, do sofrimento dEle na cruz, da festa que nós fizemos no domingo com a celebração da ressurreição. A alegria de saber que Ele vive. E saber que Ele está aqui no nosso meio. E saber que eu sou filho, que eu sou aquele amado do Senhor, sou amada do Senhor, e que carrego algo dEle dentro de mim. Eu preciso ter esse entendimento, porque eu tenho que começar a caminhar por esses dias maus, como espiritual. Para que nada venha a te paralisar nos teus projetos. Pode às vezes no percurso acontecer algumas coisas inesperadas, mas você dizer assim, ó, eu ainda vou continuar firme, como Abacuque declarou, não importa, eu ainda vou crer, continuar crendo,
no Deus da minha salvação. Eu preciso caminhar, e eu tenho algumas verdades rápidas que eu quero compartilhar com você, nesse capítulo 55, versículo 11 de Isaías. Quando ele diz assim, a palavra que sair da minha boca, é da boca dele, não de homem. Então, se ele diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor do que Cristo Jesus. Se ele diz que aquele que me obedecer, cumprir com aquilo que eu tenho determinado, receberá das bênçãos eternas do Senhor. Se ele diz na palavra dele que, olha, não turba seu coração, não fique preocupado, eu fui para a casa do Pai preparar morada, mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o encorajador, para que você não desista. Está na palavra do Senhor. Eu preciso entender que a origem divina da palavra vai garantir tudo isso. Compreende isso nessa noite? A origem da palavra é do céu, é divina. Então, ela garante poder e autoridade, para que eu receba isso. E ele continua dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca. E não se trata de uma palavra qualquer. Tem destino para mim e para você dentro da palavra de Deus. Tem destino e propósito para a nossa vida. E nós às vezes passamos despercebido. Porque talvez nós não buscamos entender. E aí a nossa fé esmorece. Quem está me entendendo nessa noite? O Senhor quer que a gente desperte para algo. O Senhor não quer somente que a gente caminhe de quarta, de domingo, de terças e assim por diante. Ele quer que a gente caminhe assim, mas bem próximo dEle. Há uma continuação quando eu saio daqui, na minha casa. Há uma continuação quando eu saio da minha casa, no meu trabalho. Há uma continuação daquilo que eu preciso fazer quando eu vou visitar um parente que ainda não é convertido. Aonde eu vou entendendo que eu sou aquilo que o Senhor determinou, uma luz nesse mundo. Que nós somos sal da terra. Você vai comer uma comida sem sal, é ruim, né? Você é esse tempero para esse mundo. Você é isso que dá gosto. Para as pessoas entenderem que mesmo em dificuldades, elas vão olhar para você, você precisa retribuir isso, demonstrar isso, que Deus é com você. As pessoas, elas precisam ver isso como uma luz no fim do túnel através da sua vida. Por isso, sair da boca, quando ele fala palavra, aquilo que sai da minha boca, ele está indicando algo soberano, algo intencional, aponta para Cristo, a palavra viva que veio do Pai. Por isso, quando ele fala que ela cumpre o propósito, ele fala assim, ó, eu enviei a minha palavra. Então, pega para você isso. Quando você lê a Bíblia e diz assim, o que mais todo mundo já sabe, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí de repente você olha para a tua situação, está faltando alguma coisa. Essa palavra vai se cumprir na minha vida, porque é Ele, o soberano que falou, não foi homem. Porque às vezes há questionamentos de pessoas que falam assim, mas quem escreveu foi homem. Quantas vezes eu ouvi isso? Foi o homem que escreveu a Bíblia. Eles esquecem que foi através do Espírito Santo, instruído pelo Espírito Santo que eu ouvi isso. Esses decretos que estão na palavra do Senhor, e ela não falha. Olha os testemunhos que nós estamos vivendo. Do Anderson, da Tati, e de alguns que vão vir, porque é intencional que a gente passe isso para vocês entenderem que Deus, Ele fez, Ele faz e continua fazendo milagres, para que a gente possa firmar nossa palavra. E Ele diz, a minha palavra não vai voltar para mim vazia. A palavra, ela sempre tem um efeito. A palavra, ela não vai retornar para o remetente. Se Deus mandou uma palavra para você, ela não vai voltar vazia, ela vai voltar com destino, com propósito. Vazio significa sem fruto, sem efeito. Isto é impossível quando o Senhor fala algo para mim e para você. É impossível que nos gere mudança. Isaías está dizendo, toda vez que Deus falar, algo está acontecendo.
Fala com Deus, busca nele, busca esse entendimento, para que você possa compreender que no reino espiritual, nesse momento, estão acontecendo um movimento, que você nem sabe, nem eu sei. Esse movimento que deu livramento para a Tati, que deu livramento para o Anderson, que deu livramento para tanta gente, você nem sabe do que você foi livrado hoje. Mas a mão do Senhor, Ele diz, ela está em todo lugar sobre nossas vidas. É a palavra do Eterno, gente, é a palavra do Senhor. Por isso que ela não pode voltar vazia. Pode ser que você não consiga enxergar isso hoje. Pode ser que você não veja isso de imediato. Mas a palavra, ela vai sempre agir. Te consolando, te restaurando, te corrigindo, te direcionando e te salvando. É a palavra que não falha. E se nós nos permitirmos sermos corrigidos, direcionados pelo Senhor, a gente começa a cada dia a largar algo que tem nos impedido. A voz que tem falado aos nossos ouvidos, essa voz do mundo, é para que a gente venha a ensurdecer para Jesus. E às vezes a gente começa a perceber que quando Ele diz que a palavra vai prosperar para o destino que ela foi enviada, Ele quer dizer para mim e para você, não apenas vai cumprir o propósito, mas vai de uma maneira bem sucedida, dizendo, há fruto, há mudança espiritual, há uma garantia do Senhor na minha vida e na sua, porque Ele enviou uma palavra para mim, uma palavra para você, ela não voltará vazia, e para o destino que ela enviou, ela irá cumprir. A prosperidade aqui não é material, aqui é o pleno cumprimento da palavra do Senhor. E a gente começa a caminhar de uma maneira que o efeito da palavra não vai depender do quanto você sente, mais do que o Senhor determinou. Não adianta você estar bravo, estar triste. Se o Senhor determinou algo para a tua vida, vai acontecer. Independente das tuas emoções, independente daquilo que você pensa, independente das tuas colocações, Ele diz que você prosperará em todas as coisas. Eu tenho que acreditar nisso. Só que às vezes quando a gente fala de prosperidade, a gente já vai no âmbito financeiro. Tem gente que eu conheço que, nossa, ganha bem. Está vazio. Está vazio. Eu preciso entender que às vezes aquilo que eu tenho de menos, com Deus é o suficiente. Eu paro de fazer comparações, porque Ele prometeu na sua palavra que me sustentará. Que aonde eu estiver, Ele me guardará. Você vê como é interessante quando Ele diz lá no Salmo 91, que dará ordem aos anjos a teu respeito. Isso é demais. Simples, mortais, pecadores, errantes, e Ele fala, eu estou dando ordem aos anjos a respeito da sua vida, para que onde você estiver, você seja guardado, porque eu te amo. Então, o efeito da palavra não vai depender se você está bem-humorado ou mal-humorado. Se Deus determinou, vai acontecer. Se Deus liberou sobre a tua vida, vai acontecer. Porque Ele também é um Deus de promessas que cumpre o que Ele fala. Eu preciso caminhar para esses dias. Eu também não posso caminhar com uma fé inconstante. A partir dessa noite, pelo poder do nome de Jesus, pela atuação do Espírito Santo de Deus, abre a tua mente e teu coração para que Deus está falando para nós. Não se entregue, porque nós vivemos por fé, não pelo aquilo que vemos. Lá em 2 Coríntios 5 ele diz isso. Nós somos aquele que vivemos por fé e não pelo que vemos, porque nós somos acostumados a ver acontecendo. Escuta uma coisa, está acontecendo algo no reino espiritual a teu favor e a meu favor. Quando você dorme, eu digo isso várias vezes porque eu acho isso lindo. Enquanto eu durmo, o Senhor está guardando pelo meu sono. E não foi nenhum homem que fez essa frase. A palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dorme, para cuidar de mim e de você.
Por isso que também a gente entender que Jesus é o cumprimento da palavra. Ele é o verbo que não falha. Toda a Escritura aponta para Ele. Jesus. E toda ela se cumpre nele. Desde todo o tempo, se você acompanhar a palavra, você vai perceber isso. Se você tem uma promessa, se a palavra saiu da boca do Senhor, ela vai se cumprir. Amém? Quero ler um texto com vocês. Eu quero que você viva isso a cada dia. Cada dia. Lucas capítulo 1, versículo 34 ao 38. Olha só. Maria fez uma declaração. Essa leitura eu comecei a fazer a partir do versículo 34, mas aqui fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus. No versículo 34, mas eu vou voltar um pouquinho antes. Eu vou voltar lá no 28, no 26, vamos começar. No versículo 26, diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. E ele continuou falando: não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará. E o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parente, Isabel, ela ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês da gestação, pois nada é impossível para Deus. E Maria disse algo que eu preciso que você coloque no teu espírito. Ela disse assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Aplauda Jesus por isso. Eu tenho que ter essa certeza no meu coração. E você tem que dizer nas dificuldades, ou qualquer notícia contrária, dizer assim: eu quero que se cumpra a tua palavra, Senhor, a meu respeito. Aquilo que o Senhor diz da tua palavra a meu respeito, que se cumpra. Não interessa a situação. Olha só, ela ficou confusa, e ela questionou no momento, porque era realmente algo impossível. Mas como foi declarado, nada é impossível para Deus. E ela disse: mas como isso vai acontecer? Gente, não importa como Deus vai fazer. Quando Ele promete, Ele cumpre. Eu preciso dizer assim: olha, eu estou passando uma dificuldade, mas que se cumpra aquilo que o Senhor promete na sua palavra a meu respeito. Eu sou filho, sou escolhido, sou separado do Senhor. Eu sou aquele que Ele morreu por mim. E nenhuma voz que diz que eu tenho que desistir, que eu tenho que entregar a minha vida. Porque isso é tão sério, gente. Tão sério. Tão sério.
que a gente começa a perceber a importância de ouvir somente uma voz, que é do Pai, do Altíssimo. É nas Escrituras o que Ele diz a meu respeito, para que eu não venha cair em enganos e desanime, achando que eu não sou nada. Talvez eu parei alguma coisa e eu não continuei, porque eu dei ouvidos para aquilo que o mundo diz. Muda o teu pensamento, faça como Maria, declare que se cumpra sobre a minha vida tudo aquilo que a palavra do Senhor diz. Eu recebo nesta noite a palavra do Senhor sobre a minha vida. Eu recebo o destino do Senhor sobre a minha vida. A minha casa recebe o destino do Senhor sobre a minha vida. A minha casa recebe aquilo que o Senhor diz, que a minha família é bendita do Senhor. Nada contrário, mesmo que você veja alguém drogado, alguém entregue aí, alguém ainda que aceitou Jesus, mesmo que você veja esse quadro, a minha casa tem uma promessa do Senhor, porque eu me levantei, o Senhor me escolheu para ser uma voz que proclame, uma voz que declare que a minha casa, a minha família é do Senhor. Eu digo isso para você porque quando Maria falou isso, eu falei, nossa, eu já tinha lido, mas que se cumpra tudo aquilo. Se o Senhor falou que ia um anjo lá fazer todo o impossível, então que se cumpra. Há algo impossível para você? Para Deus, nada é impossível. Então você tem que declarar isso. Você não pode fundamentar a sua fé ou a esperança nas palavras que o mundo diz, que a situação diz, que os homens dizem. Você tem que colocar sua confiança naquele que não muda. Ele é o de ontem, de hoje e sempre será, o Deus Altíssimo. A palavra de Deus, ela tem um propósito para a minha vida e para a sua. Ela não é vazia, ela produz frutos. Onde a palavra é liberada, há transformação, há cura, há libertação, há restauração. E eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. Que o Senhor venha com uma provisão de cura, se você necessitar de cura. Que Ele venha te libertar de vozes talvez que te perturbam, que ainda fazem com que você fique paralisado. Eu libero uma palavra de cura, de libertação, de transformação, de salvação para a tua casa, porque eu estou fazendo isso pelo poder do nome de Jesus. Ele diz, proclame, faça, declare as declarações do Senhor para a tua casa, para a nossa casa. Haverá uma surpresa do Senhor, Ele vai nos surpreender. Não fique confuso com o que está acontecendo, não se preocupe, Deus está fazendo, amém, glória a Deus. O louvor pode subir, tá? A nossa fé, ela é fundamentada nisso. Eu tenho tudo aqui, tudo aqui. Não despreze a palavra. Eu quero citar rapidamente alguns exemplos bíblicos, clássicos sobre a nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz assim, haja luz. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Palavra do Senhor, ou seja, a criação ela começou com uma palavra. Deus falou, o universo respondeu. Você entende o poder da palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua? Procure aqui na palavra de Deus o que Ele diz a teu respeito. Mostra que a palavra, ela vai criando tudo, do nada. Por isso que quando aconteceu com Maria, ela ficou assim meio que confusa, porque ela ainda tinha algo forte, né? Eu sou virgem. Mas tinha um propósito sobre a vida dela, como tem um propósito para a minha vida e para a sua. Então eu não posso deixar que as coisas naturais, elas me roubem uma palavra. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, você tem uma palavra sobre a sua vida. Na verdade, você tem destinos declarados pelo Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Do nada, quando o Senhor criou o mundo, do caos, Ele colocou ordem. Está desorganizado alguma coisa na tua vida? O Senhor vai pôr ordem em nome de Jesus sobre a tua desordem.
a desordem espiritual que eu falo, o teu devocional, a tua busca, o teu tempo com Deus. Ele vai ordenar e vai colocar em ordem, mas você tem que chegar aos pés do Pai e falar: Pai, me ajuda, eu preciso entender isso. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, Gênesis 18, do 10 ao 14, vamos ler. Mesmo com Sara, estéril e idosa, Deus disse: daqui 1 ano, voltarei e Sara terá um filho. Uma palavra. Ela não volta vazia. Quantas vezes você perdeu a oportunidade de tomar posse de coisas porque aquilo que você estava passando te ensurdeceu por uma voz dos céus? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando Deus disse que dali a 1 ano Sara teria um filho, na situação dela, se você for ler o texto, numa situação ela riu. E falou assim: eu tenho um filho de idade avançada. E eu hoje ainda falo assim, por que você riu? Mesmo assim, daqui 1 ano eu voltarei e você terá um filho no colo. Quantas vezes algumas coisas que nós idealizamos na nossa vida, as pessoas riem dos nossos sonhos, as pessoas riem de nossa fé, elas zombam daquilo que nós cremos que é em Jesus. Porque você vai lá, você está aí nessa condição aí, você ainda, elas zombam. Mas o Senhor irá cumprir o que Ele prometeu, porque o que Ele diz a teu respeito, ela não volta vazia, a palavra se cumprirá, o propósito do Senhor se cumprirá. Palavra liberada, milagre ativado. Por isso que nós precisamos entender que num momento onde tudo parecia difícil, o Senhor gerou um milagre na vida de Maria, de Sara. O Senhor tem gerado milagres no nosso meio. E quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Deus chamou Moisés, envia, e a libertação de Israel começou com uma palavra. Uma palavra de Deus muda o rumo e a história de uma vida inteira. Você tem que tomar posse disso. Uma palavra de Deus, ele muda o teu destino. E quando Deus falou com Ezequiel, no vale de ossos secos, a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos secos. Ele me conduziu por entre esses ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E eu respondi ao Senhor: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida, porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo,
um contra os outros. Ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculo e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhe uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre sobre esses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Segundo a palavra do Senhor. O Senhor nos dá a direção daquilo que nós precisamos entender nessa noite e calar de uma vez por toda aquilo que tenta nos paralisar. O que precisa mais o Senhor nos mostrar de que Ele é soberano, de que Ele realmente faz e continua fazendo? Eu preciso para a minha vida, você precisa para a sua vida, simplesmente da palavra. Existe palavra do Senhor como destino para a minha vida. Se é sobre o seu casamento, há um destino do Senhor. Eu restaurarei o que estiver quebrado. Se é filho desobediente, se é filho nas drogas, se é marido bebendo, eu não sei o que é. Eu sei que aquilo que está fora do lugar, aquilo que está em desordem, o Senhor, Ele tem poder para transformar. E Ele dá uma palavra da minha casa, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Para de ficar ouvindo outras vozes. O Senhor tem uma palavra profética para a minha vida, para a sua vida. Olha só, no vale de ossos secos, aonde havia morte, houve vida. Nós temos um ensino nessa noite, para tomarmos posse daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra. Lázaro, vem para fora. O Senhor, com a tua palavra, com a palavra dele, diz: Lázaro, vem para fora. Uma só frase, um morto de volta à vida. Quando Deus fala, nem a morte pode resistir. O que você sepultou de sonhos, o que você sepultou de vontades, o que você parou de fazer, o Senhor nos ensina nessa noite: vem para fora, toma a vida de novo, meus sonhos, os meus projetos. Eu quero viver esse tempo com Deus. Não interessa se vai ser um tempo de escassez, se vai ser um tempo de dificuldade, mas interessa que eu sei que eu tenho o Senhor, que me toma pelas mãos e me leva, que me toma pelas mãos e me sustenta, porque a palavra de Deus diz que Ele nunca viu um justo mendigar um pão. Eu preciso entrar nesse entendimento que a palavra de Deus nos traz. Quando Jesus acalmou a tempestade: aquieta-te vento, cala-te mar, a natureza se submeteu ao som da voz do Senhor. A palavra de Deus, ela te traz paz no meio do caos. E o que nós estamos fazendo com isso que nós entendemos? Quando Jesus disse: está consumado, essas palavras selaram a nossa redenção e a nossa salvação. Palavras de destino para nós que nós encontramos através do Senhor. Nessa noite, culto fé. Quando Jesus declarou: está consumado, tudo mudou. O propósito se cumpriu, para que hoje nós pudéssemos declarar: somos livres, não somos prisioneiros do pecado,
porque o véu se rasgou e o acesso está liberado. Quando ele disse está consumado, o plano da salvação se completou. E hoje nós estamos aqui entendendo que não podemos deixar ser abalados pelas palavras vazias desse mundo. Confie na palavra daquele que criou todas as coisas, que sustenta o universo e ainda hoje transforma vidas. Jesus. Não se entregue à negligência da palavra, que vai te dar destino. Você que é pai, você que é mãe, você sabe a necessidade desses dias de estar mostrando o caminho. Eu não gosto muito de falar isso, mas recentemente teve uma notícia de uma menina que, uma brincadeira de um desafio, aspirou desodorante. Estava tudo bem. A influência, as vozes vazias desse mundo que levam para esse destino. Eu preciso entender que eu tenho uma palavra. Essa palavra, ela vem de algo que é soberano, que é poderoso, que é o nosso Senhor. E Ele diz, como Ele disse para Ezequiel, profetiza sobre a tua casa. Então, se você entendeu isso, quando você chegar na sua casa, se é um vale de ossos secos, se há alguma dificuldade, profetiza. Que haja vida no teu casamento, que haja vida no teu relacionamento com teus filhos, que haja vida a cada dia quando você levantar. O que nós temos negligenciado? Eu me coloco junto com vocês. Há uma pergunta para a gente encerrar. O que nós temos negligenciado ou esquecido? Enquanto o louvor toca, vai falando com Deus no teu lugar. Porque muitos de nós precisam se arrepender. Verdadeiramente. Para que a mente ela entenda e tenha uma percepção do que hoje tem uma palavra para nós que vai mudar o nosso destino. Ela sempre esteve aqui. Ela sempre esteve sobre a nossa vida. Talvez nós esquecemos disso. Talvez nós negligenciamos isso. Então fale com Deus uns minutinhos para a gente encerrar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel.
ficando de pé no seu lugar e adorando ao Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Hoje é dia de renovar a sua aliança. Hoje é dia de renovar a sua confiança em Deus. Hoje é uma noite que o Senhor fala: volte à promessa, volte a confiar novamente, volte a orar como você orava antes, volte, porque eu tenho destino para você, tenho minha palavra para você. Volte aos caminhos novamente. E eu preciso nessa noite fazer alguns convites. E o primeiro convite que eu faço é para você que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, que só tem recebido coisas contrárias sobre a sua vida. Talvez hoje você veio aqui desistindo de muitas coisas. Eu não sei. Eu sei que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele te convida. Se você deseja aceitá-lo como único e suficiente Salvador, se você está aqui nessa noite, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Não tenha vergonha não. Quem tem que ter vergonha é o diabo que está perdendo nessa noite. Deus está falando com você. Se você entende isso, levanta a tua mão, eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. É o ato de confiança no Senhor, crendo isso. Pode vir, filha. Vem, filha. Deus tem algo poderoso para vocês. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele tem um encontro para mudar a rota da vida de vocês. Mas também eu quero convidar você que está caminhando com Jesus, mas parou um pouco no tempo, desvencilhou de algumas coisas e hoje entendeu: eu preciso voltar urgente a caminhar com Jesus. Eu preciso urgente estar nesse plano dele. Eu quero estar recomeçando com Jesus. Há lugar para você. Você deseja fazer isso? Levanta a sua mão. Eu quero recomeçar com Jesus. Eu entendo que Jesus, eu nunca deveria ter saído. Eu entendi. Venha cá na frente, filha, com o bebê. Pode vir, filha. Há um recomeço. Essa noite o Senhor nos visita para nos trazer para algo poderoso. Sim, filha, pode vir aí para cá, filha. Há lugar para você aqui. Há uma promessa para o Senhor. Existe uma palavra de destino para o Senhor, para a tua vida, para a tua família. Essa noite de mudar essa rota e dizer: olha, eu não quero mais ficar inconstante, como nós falamos aqui. Eu quero ser constante na fé, mas eu preciso estar aos pés do Senhor. Eu preciso estar caminhando com Ele. A sua decisão, ela transforma a geração, a tua casa. A decisão de você recomeçar. Mas há uma resistência, há uma vergonha. E eu não vou insistir muito. Mas eu peço para que você não resista. Não precisa nem levantar sua mão, vem direto para cá, eu quero orar por você. O Senhor tem uma história para recomeçar na tua vida, isso depende de você. Porque Ele já fez isso. Ele já preparou isso. Amém, Jesus. É tudo para a honra e glória dEle. Hoje é uma noite marcante. Você sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Um movimento no reino espiritual. Por isso essa resistência. Por isso talvez essa vergonha. Porque há uma briga entre a carne e o espírito. E pouco se importa quem está do seu lado, tem que importar que você quer Jesus. Por isso que eu insisto, porque eu sinto no meu espírito que ainda tem gente que precisa vir aqui, está querendo, mas está amarrado. Em nome de Jesus, que caia toda amarra nessa noite. Toda corrente caia por terra em nome de Jesus. Algo forte no reino espiritual nessa noite. Deus quer mudar a tua história. Amém.
Deus quer mudar a tua história. Filho, Ele quer mudar a tua história. O Pai quer você perto. Aleluia. Mas se você até o final do culto decidiu, me procura. Procura a pastora Regina, a pastora Renata, o pastor Mário. A gente quer orar por você. Mas não perca a oportunidade de um recomeço. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos e filhas, que entenderam nessa noite o tempo precioso, Pai, e o amor do Senhor em trazê-los de volta, em fazer parte da vida deles e mudar a história deles, Pai. Nós como igreja liberamos uma palavra de destino, que o Senhor nos outorga com autoridade, com poder dos céus, Pai. Que mude o destino de cada um, que mude a trajetória de cada um, mas em todo o tempo, o Teu Espírito os fortaleça, o Teu Espírito os conduza. Pai, nós repreendemos todo o mal, aquilo que paralisou até aqui, está caindo por terra pelo poder do nome de Jesus, Pai. Escreve, Senhor Deus, o nome deles no livro da vida, Pai. Aqueles que Te aceitam nesta noite, Pai, escreve, Pai, o nome delas com o Seu sangue, no livro da vida, Pai, e para que haja, Senhor Deus, um tempo de renovo, um tempo de vida nova para eles, Pai, em nome de Jesus, amém. Olha para cá, rapidamente, a palavra de Deus, ela fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Você não consegue mensurar a festa que está acontecendo agora no céu, por causa da decisão de vocês. É algo sobrenatural, e é sobrenatural. Porque a decisão sua, filha, ela gerou no reino espiritual uma ordem. Vamos fazer uma festa. Porque você não optou por Jesus só por você. Porque há destino para a tua casa. Há destino para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe que o mundo roube isso de vocês. Por isso, se tem festa no céu, nós vamos fazer uma festa aqui. Então, vou fazer um trato com vocês. No 3, vocês viram para lá, para ver a família que está feliz em recebê-los nessa casa, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, no 3. Um, 2, 3. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Põe a mão no seu coração. Diz assim bem alto: eu tenho uma palavra. Ela vem do Senhor. Ele não desiste de mim. As promessas dele se cumprirão na minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada um nessa noite, Pai. Eu me junto a eles, Pai, como o corpo da Tua igreja, Pai. Pedindo, Pai, que o Senhor venha estar, Senhor Deus, Pai, nos fortalecendo, nos mostrando, nos dando direção. Que toda voz contrária cale-se, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu libero novamente nessa noite uma palavra de cura. Que derrame uma unção de cura naqueles que precisam ser curados, na alma, no espírito ou no físico. Há uma liberação de cura nessa noite, Pai. Que o Senhor venha liberar, Senhor Deus, também aqueles que estão aprisionados, Pai, em cadeias, Pai. Talvez cadeias que venham, Senhor Deus, limitá-los a cada dia, a ir mais adiante, Senhor Deus. Pai, liberta-os disso, Pai, em nome de Jesus. Liberta de toda a cadeia mental, de toda a cadeia emocional, Pai. Que toda voz se cale agora e eles escutem somente a voz do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que desistidos. Aqueles que desistiram, estavam desistidos, mas hoje há um renovo na fé.
Senhor Deus, uma oportunidade de uma palavra. Nós temos uma palavra do Senhor, que nós não estaremos sozinhos em nenhum tempo, Pai. Por isso, Pai, que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, Pai, a dar ordem a seus anjos a respeito de cada família aqui, Pai. Aquilo que eles precisam, agora que eles estão pensando, Senhor Deus, que talvez pareça impossível. Eu declaro que para o Senhor nada é impossível, Pai. Porque o Senhor vem gerando no reino espiritual todas as possibilidades, Pai. Por isso, Pai, nós te louvamos nessa noite. Tomamos posse que temos uma palavra direta do céu, uma palavra que tem um propósito para a minha vida, uma palavra que tem propósito para nossas vidas, tem destino, e o destino é o Senhor que determinou. Ainda nos encontraremos um dia nas regiões celestiais. Sim, Deus, é uma promessa de que enquanto nós permanecêssemos aqui, o Senhor, através do Teu Espírito, estaria conosco, Pai. Todo tipo de pânico, Pai, Deus, de fobia, Pai, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor Deus, nessa noite. Sim, Deus, todo pânico, Pai, todo medo, Pai, nessa noite, pelo poder do Altíssimo, no nome de Jesus, eu declaro, Pai, falido, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha determinar numa unção de coragem. Sim, Deus, cala toda a voz contrária, que o Teu Espírito sopre sobre eles, Pai, e haja vida, e haja restauração, haja renovação, haja o mover do Teu Espírito, haja o mover da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, glória a Deus, aleluia.